Olá pessoal, meu nome é William Orlandi e eu sou pastor da Igreja Batista Reformada na cidade de Indaiatuba, interior de São Paulo, e nós começamos uma nova série de pregações aqui na nossa igreja local, com base na carta de Paulo aos Coríntios, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, e vai ser uma série extensa, a gente vai verso por verso, passagem por passagem, aí na sequência dessa carta, e eu gostaria de gravar uma introdução bem rápida, bem breve para vocês, antes de começar o sermão, para nós contextualizarmos. Eu falei um pouco isso na igreja de forma bem rápida e bem introdutória sobre o que está acontecendo em 1 Coríntios. E, basicamente, se nós lemos o relato de Atos, na segunda viagem missionária de Paulo, por exemplo, ele começa a ir para a região da Macedônia, onde tem a cidade de Filipos, depois ele vai para Tessalônica, Bereia. Essas três cidades são as principais mencionadas em Atos, na região da Macedônia, e depois ele desce para a região Atos 17, ele vai para Atenas e depois ele vai para Corinto, para a cidade de Corinto. O texto de Atos 18 fala que ele fica ali 1 ano e meio naquela cidade, ensinando a palavra de Deus, plantando a igreja e ensinando aquela igreja que é formada ali em Corinto. Depois ele vai para Éfeso, depois desse 1 ano e meio, e depois ele começa a sua terceira viagem missionária. Enquanto ele estava em Éfeso, ele escreve essa carta aos Coríntios, tá? Então escreve mais ou menos, o pessoal coloca aí os estudiosos no ano 54 depois de Cristo, e segundo os Coríntios logo depois, anos 55 ou 56, com um gap de tempo muito curto entre uma carta e outra, tá? Então, na verdade, nós temos Paulo escrevendo essa carta para lidar com problemas específicos direcionados na carta na igreja de Corinto, por exemplo. E essa não é a primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, tá? Lá em 1 Coríntios 5, ele vai dizer que ele já escreveu uma carta anterior, lidando com algumas questões. Então, nós chamamos essa carta primeira de Coríntios A, né? Porque ela foi perdida, nunca vai ser encontrada, não foi encontrada até agora, e mesmo se fosse encontrada, não entraria como palavra de Deus, porque Deus não falou à sua igreja, ele não preservou esse texto ao longo dos séculos aí nessa igreja, na igreja como um todo. Tá? Depois escreve 1 Coríntios, depois escreve a segunda carta aos Coríntios. Alguns debatem se existe uma terceira carta entre a primeira e a segunda carta aos Coríntios. Então, a primeira seria a segunda carta e a segunda seria a quarta, mas isso também é debatido, tá? Então, a igreja de Corinto estava passando por sérios problemas, e nós temos o seguinte: capítulo 1 ao 4, Paulo vai lidar com problemas de divisão dentro da igreja. Capítulo 5 ao 7, ele vai lidar com problemas de integridade sexual. E tem aquele rapaz que está dormindo com a madrasta, tem a questão lá de como lidar com a solteirice e outras questões relacionadas à sexualidade. Capítulo 8 ao 10, ele vai lidar com questões relacionadas a comer carne sacrificada aos ídolos. Capítulo 11 até o 14, ele vai lidar com questões do culto público. Capítulo 11 trata sobre a ceia, capítulo 12 ao 14 sobre os dons espirituais no contexto do culto público, e o capítulo 15 vai lidar com o problema doutrinário, que é a ressurreição de Jesus e a nossa ressurreição futura, né? E aí termina no capítulo 16. O fio condutor que une todos esses problemas é a questão da imaturidade dos coríntios. Eles eram completamente imaturos na fé, por isso estavam tendo todas essas dificuldades na sua vivência da fé cristã. Então, o grande tema de 1 Coríntios é como o evangelho vai produzir, e ele produz de fato em nós, maturidade espiritual, maturidade na nossa vida cristã. E é isso que nós vamos destrinchar ao longo dos meses nessa maravilhosa carta, tá? Então, essa pregação vai do verso 1 ao 9, uma introdução a essa carta, tá? Paulo vai traçar alguns temas bem interessantes aqui. Ele começa repetindo, por exemplo, a questão do chamado, verso 1 ao 3, depois ele fala da graça de Deus, verso 4 ao 7, depois ele fala da fidelidade de Deus, verso 8 e 9, mostrando todos esses pontos como sendo centralmente teológicos ou teocêntricos. O chamado à graça e a fidelidade de Deus ao chamar a igreja de Corinto, a chamar todas as igrejas e ao manter as igrejas, ao manter a nossa fé, Deus é fiel em tudo isso, tá? Então, basicamente nessa introdução, nós estamos pontuando essas questões bem introdutórias, bem panorâmicas aqui dessa carta, tá? Então, minha oração e meu desejo é que você desfrute do sermão, sabendo que nenhum sermão online substitui a sua vivência e serviço na igreja local. Você realmente estar numa igreja local saudável, que se prega o evangelho, estar debaixo de pregação saudável, fiel e firme do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo nas Escrituras, tá? Então, continue acompanhando, vão ser postados aqui semanalmente essas pregações. Eu espero que realmente isso venha a trazer alguma edificação na sua vida, tá? Então, Deus abençoe, um bom tempo aí desfrutando da pregação. Até mais. Irmãos, como nós já introduzimos, nesses primeiros 9 versículos de 1 Coríntios 1,
Paulo vai tratar de questões e antecipar tudo o que ele vai falar nos próximos 16 capítulos. Ele sempre faz isso nas suas cartas, e ele vai usar essa introdução para já despertar na mente e no coração dessa igreja em Corinto o que ele quer que a igreja se conserte em relação ao Evangelho. E do verso 1 ao 3, a primeira coisa que Paulo vai tratar é a questão do chamado de Deus. Ou seja, toda igreja genuína, ela é chamada à existência, ela é regenerada, ela é trazida à luz pelo chamado eficaz e imparável do Deus que nos chama. E a primeira coisa que Deus faz aqui é Paulo chamado para ser apóstolo. Ele não diz como nas outras cartas, somente Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, mas ele coloca esse vocativo, ele coloca esse verbo, essa invocação. Eu fui chamado por Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. Então a primeira coisa é a autoridade de Paulo, ela vem completamente 100% de Deus, e ele é um apóstolo, ou seja, tudo que ele vai falar a partir de agora está debaixo da autoridade do próprio Cristo. Quando um apóstolo escreve inspirado pelo Espírito, ele é o único que é autorizado pelo Cristo ressurreto a falar em seu nome. Portanto, o que Paulo fala, em cada palavra, Cristo fala, e o Espírito fala, inspirando aqui. Portanto, tudo que vem agora é autoridade máxima sobre todas as igrejas, e portanto nós devemos nos conformar ao que Paulo fala, independente da nossa tradição, independente dos nossos gostos, independente das nossas preferências. A palavra de Deus precisa ter essa primazia em nossos corações. Sóstenes aqui, ele aparece lá em Atos 18, quando Paulo planta a igreja. Ele era um líder da sinagoga, muito provavelmente ele se torna um cristão aqui, e ele é o secretário, ele é o amanuense, ele é o escriba a qual está escrevendo a carta que Paulo está ditando. Sempre que Paulo vai escrever, ele dita as suas cartas, Pedro também, João também, por assim dizer, ele dita e tem lá alguém copiando. Então, como Paulo ele vai sempre usar a primeira pessoa do singular na carta, eu estou falando isso como apóstolo, o Sóstenes está ali do lado, exatamente para escrever o que Paulo está falando para ele ali. Isso é uma prática comum no primeiro século. E o que ele fala no verso 2? A igreja de Deus em Corinto. Essa é a primeira coisa aqui. A igreja de Corinto, numa sociedade pagã que era a cidade de Corinto, que eram pagãos convertidos à fé cristã, em sua maioria na igreja, eles estavam acostumados com a palavra igreja. A palavra eclesia, ela é usada no Império Romano para falar das comunidades, das cidades, que todas elas pertenciam a Roma, todas elas pertenciam a César, e portanto estavam debaixo dessa supervisão de autoridade espiritual, religiosa e política do Império Romano. Portanto, os coríntios sempre ouviam desde criancinha: nós somos a eclesia de Roma, nós somos uma comunidade, nós somos um grupo, um corpo que pertence a César. Portanto, toda a mentalidade pagã dos coríntios aqui dessa cidade era moldada pela cultura do Império Romano. Paulo fala: olha, agora vocês são uma eclesia, uma igreja de uma outra qualidade, de um outro tipo. Vocês não pertencem mais a César, vocês não são mais eclesia de Roma, vocês são igreja de Deus. Ou seja, Deus vai te dar uma nova identidade, uma nova fé e uma nova prática na sua vida. E portanto, o restante dos problemas da igreja de Corinto vinham em parte, ou em grande parte, por terem ainda uma estrutura de pensamento pagão, uma mentalidade completamente influenciada pela cultura de Roma. A questão do divisionismo, a questão da imoralidade, a questão de comer carne sacrificada aos ídolos, a questão da ressurreição. Todos esses pontos que eles negavam, que estavam tendo problemas, vinham dessa fonte de eles não terem renovado a mentalidade deles à luz do Evangelho. Eles estavam casando a mentalidade coríntia. Estou falando coríntia para não falar corintiana, que era mais certo, para vocês não associarem ao clube, ainda que isso não seria de todo errado, os corintianos que me perdoem. Mas brincadeiras à parte, eles precisavam renovar, eles queriam casar o pensamento pagão romano de Corinto
com a mentalidade cristã, e nisso estavam minando a fé, e nisso estavam ainda permanecendo imaturos como crianças, a qual o Evangelho não nos chama para isso. O Evangelho nos chama a maturidade. Então a igreja, ela é de Deus. Em Corinto, e aí o que ele fala no verso 2? Aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos. E aqui nós temos a doutrina da santificação desdobrada em dois aspectos. Vejam, a justificação, que é o ato de Deus nos declarar justos, porque Cristo morre em nosso lugar, e pela fé nele, na sua morte por nós somos declarados justos. Isso é um status, isso é uma coisa de uma vez por todas. Você não é progressivamente tornado justo na doutrina da justificação, ou você é declarado de uma vez para toda a eternidade justo, por causa da justiça de Cristo. Agora a santificação, ela tem dois lados, e a gente sempre perde um lado da moeda. O primeiro lado que Paulo coloca aqui é o lado do status. Ele diz: aos santificados em Cristo Jesus. Ele não diz aos que estão sendo santificados. Ele diz no tempo presente absoluto, aos que foram santificados. Ou seja, em primeiro lugar, irmãos, a santidade nossa, ela é um status diante de Deus, da qual nós encontramos essa identidade de santos em Cristo Jesus. No final do capítulo 1, Paulo vai falar assim: olha, Cristo Jesus se tornou da parte de Deus para nós justiça, santidade, sabedoria e redenção. Ou seja, nós já somos santos em Cristo. Quando Deus olha para você que crê em Jesus, Ele vê Cristo na sua vida. Ele não te declara apenas justo pela fé em Jesus, mas Ele te declara santo. Você já foi separado por Deus. Você é templo do Espírito, e tudo no templo de Deus é santo. Você é separado, santificado aonde? No legalismo, na obediência sua, nas obras? Não, em Cristo. Cristo é o local, é a atmosfera, é o ambiente da qual é o único lugar que acontece santificação. Então Deus te chama e te coloca, te une a Jesus Cristo pela fé, e em Cristo você já é santo, você já é santificado. A realidade da santidade futura, perfeita, na nova eternidade, no novo céu, nova terra, é incluído na sua vida como status. Mas nós ainda somos pecadores, e nós seremos até o nosso último suspiro nesse mundo. Portanto, a outra moeda da santificação, ela é progressiva. Vejam o que ele diz: aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos. Então Deus chamou para você ser, e esse ser santo, na sua própria existência, na sua própria essência, envolve o processo de santificação, de luta, de abnegação, de tomar a sua cruz, de seguir a Jesus, de dizer não para a tentação, de dizer não para o pecado. Mas reparem, você só vai progredir em santidade se você já está em Cristo, se você já é santificado pela própria voz onipotente de Cristo, que te chama para si mesmo, do próprio Jesus. Não existe um passo de santidade, uma linha de santificação genuína para alguém que não está em Cristo Jesus. Você pode ser absurdamente moral, você pode ser completamente ético aos olhos das pessoas, você pode ser muito religioso, não faltar em nenhum culto, obedecer às regras, obedecer aos seus pais, que você não é nem por um segundo diante de Deus santo. Tudo que você está fazendo é trapo de imundícia, conforme diz Isaías 64:6. É uma abominação. É bom apenas a nível social, a nível espiritual e teológico. Você está fazendo isso em pecado, e isso não agrada a Deus de forma nenhuma. Então a santificação, irmãos, que é, em outras palavras, maturidade, quanto a maturidade exige santificação, quanto mais santo você for
mais maduro você será, e vice-versa. É o problema de Corinto aqui. Imaturidade se traduz sempre em pecados, pecaminosidade. E Paulo está dizendo: olha, a única forma de vocês serem santos é se Deus santificar vocês. E aí, quando Deus te separa dos seus pecados e do mundo e te coloca no lugar pessoal chamado Jesus, aí sim o processo de santificação genuína começa a acontecer na sua vida. E ele diz o seguinte, continuando o verso 2: com todos o que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Paulo está mostrando que a igreja de Corinto não é única. Ele está chamando todas as igrejas são santificadas por Deus. Toda a igreja que genuinamente crê, prega e vive o Evangelho genuinamente pelo Espírito, invoca o nome do Senhor, Jesus enquanto Senhor. E Paulo coloca esse princípio de universalidade na igreja aqui. Qual que é a implicação prática disso? Que a igreja de Corinto, ela não poderia ser absolutamente diferente das outras igrejas. Vejam, existia diversidade nas igrejas apostólicas. As igrejas da Galácia não é exatamente igual à igreja de Corinto, e não é exatamente igual à igreja de Roma, que não era exatamente igual à igreja de Jerusalém. Existiam práticas periféricas diferentes, mas a doutrina era a mesma, o evangelho era o mesmo. A autoridade apostólica, enquanto os apóstolos vivos, eram a mesma. A Bíblia era a mesma. A Bíblia hebraica, o Antigo Testamento aqui, e a autoridade aqui dos apóstolos, enquanto enviados e comissionados pelo próprio Jesus. Então, quando Paulo fala: olha, vocês não são o único, vocês não são a última bolacha do pacote, a cereja no topo do bolo. As práticas que vocês estão fazendo, as outras igrejas todas, Paulo não lida com elas, lida com uma ou com outra, mas vocês estão destoando da catolicidade, da universalidade da igreja. E a igreja é uma só. Reparem, vão visitar uma outra igreja, vão na igreja presbiteriana, vão em qualquer outra igreja que se prega o evangelho, uma igreja congregacional. Se lá está pregando o evangelho de forma de verdadeiro, você vai chegar lá e você imediatamente vai saber que aquelas pessoas são seus irmãos e irmãs. E aquelas pessoas vão saber que você é irmão e irmã, porque é um só Espírito que habita em nós. Portanto, o princípio da seita, o princípio da falsa igreja, o princípio da falsa religião, o primeiro deles é o princípio de exclusividade. Corinto ainda não era uma seita, mas se eles não se arrependessem, eles deixariam de ser igreja genuína, conforme Jesus disse para aquelas 7 igrejas lá em Apocalipse. Mas quando uma igreja diz: não, nós somos a única igreja, ela imediatamente está dizendo que ela não é, que ela é seita, porque ela está dizendo que ela está praticando e crendo em coisas que o restante da igreja de Cristo, que invoca Jesus como Senhor, não está. E portanto, para legitimizar as suas heresias e as suas pecaminosidades, ela se coloca numa posição de exclusivista. E a igreja de Cristo é uma em meio à sua diversidade. Qual que é a implicação aqui eclesiológica da igreja? A igreja, nesses 2000 anos, crê em 4 atributos principais da igreja. A igreja, ela é una, ela é santa, ela é católica e ela é apostólica. O que significa isso? A igreja é uma. Paulo diz: vocês, a igreja de Corinto, junto com todas as igrejas que invocam o nome do Senhor. Então o senhorio de Cristo, ela une a igreja em suas diversas manifestações genuínas, fundamentadas no Evangelho. Ela é uma só, ela não é muitas, embora exista diversidade nas igrejas. Ela é santa. O que Paulo diz? Vocês são chamados para ser santa. Então uma comunidade que não está vivendo em santidade, está dada aos seus pecados, que não existe um pastoreio, que não existe uma liderança, que não existe disciplina, não é a igreja de Cristo. Terceiro, ela é católica.
Católico significa universal. No grego é katos holik, é de acordo com o todo. Portanto, a igreja é uma, em todo o mundo, em todas as eras. Jesus diz: a porta do inferno não vai prevalecer contra a minha igreja, e de fato a igreja não pode ser destruída. Sempre existiu e sempre existirá igreja genuína que prega o evangelho, por pior que esteja a situação das igrejas falsas que dominam o cenário cultural. E ela é apostólica. Paulo diz: eu sou apóstolo, e eu estou falando isso para vocês, igreja. Ou seja, o fundamento da igreja é as escrituras. Quando você coloca, por exemplo, o adjetivo romano, que surge depois, tardiamente na história da igreja. Quando você coloca o adjetivo Igreja Católica Apostólica Romana, o romano imediatamente mata o católico. O romano imediatamente acaba com a catolicidade da igreja. É uma contradição absoluta no próprio nome da igreja. Por quê? Se a igreja ela é católica, ou seja, ela está em todo o mundo, uma igreja não pode dominar sobre as outras. Roma não tem jurisdição aqui em Indaiatuba ou em qualquer outro lugar. Ou seja, a única igreja genuína que é católica, apostólica romana é se tiver um grupo de cristãos lá na cidade de Roma. Então, ok, são romanos. Acabou aí. Nós somos igreja católica, apostólica, indaiatubana. Isso e nada menos do que isso é igreja. E sem essa compreensão da igreja como uma, santa, universal e apostólica, não tem como uma igreja ser madura. Porque se ela não for uma unidade, a divisão acaba com a autoridade da igreja. Se ela não for santa, pior ainda, o pecado acaba com a sua autoridade. Se ela não tiver senso de catolicidade, ela vai se incluir no inclusivismo, daqui a pouco ela vira uma seita, se ela já não é. E se ela não é apostólica, se ela não está debaixo da autoridade da Bíblia, não tem como ser igreja e não tem como crescer em santidade e em maturidade. E ele termina essa primeira parte dizendo, verso 3: graça e paz sejam convosco, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Essa graça que nos chama e essa paz que nós temos no Evangelho é o que deve frutificar e crescer em nossas vidas, em nossa igreja. Então, em primeiro lugar, Paulo vai falar do chamado de Deus para a igreja. Deus chama a sua igreja, e Ele sustenta a sua igreja, e Ele santifica a sua igreja, e essa é a base para a nossa maturidade e crescimento. Em segundo lugar, Paulo vai falar da graça de Deus, verso 4 ao 7. Ele diz assim, verso 4: sempre dou graças a Deus por vós, pela graça de Deus que nos foi dada em Cristo Jesus. Ele repete graça no verso 3, ele dá graças a Deus no verso 4, pela graça de Deus ainda no verso 4. Ele está repetindo a palavra graça para enfatizar o ponto dele aqui. E vejam, do capítulo verso 4 até o verso 9, na ordem vai antecipar tudo que ele vai tratar na carta. Por quê? Graça é favor imerecido. Se é favor imerecido, o que você merece? O que eu mereço? Ira, condenação, maldição, inferno, lago de fogo. Se Deus nos trata só com justiça, é isso que nós merecemos, por conta dos nossos pecados. Você não é bonzinho, você não é bonitinho, você não é religiosinho, e você não é precioso aos olhos de Deus. Você é um puro ser pecaminoso. Puro e pecaminoso é uma contradição, né? É um contrassenso, mas o fato de ser puramente por maldade quer dizer que não há nada em você além de maldade, além de pecado, além de trevas. O que Deus faz? Ele te chama pela voz poderosa do Evangelho e te transforma, enche as suas trevas de luz, dá vida à sua morte espiritual. E isso é graça. E a graça, portanto, humilha a todos. A graça, portanto, igualiza a todos. Se eles entendessem a graça de Deus,
não teria divisões no meio dele. Capítulo 1 ao 4. Capítulo 1 ao 4, um dizendo: eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, eu sou de Cristo, eu sou de Apolo. O que é isso? Arrogância. O que é isso? É não entender a graça de Deus. Então nunca empine o seu nariz para dizer que você é batista reformado. Baixa a cabeça lá na terra e diz: pela graça de Deus eu sou o que sou. O princípio de graça é o princípio de unidade e de humildade da igreja. Verso 5: pois em tudo fostes enriquecidos nele. Nele quem? Em Cristo. Ou seja, a igreja de Corinto e todas as igrejas, nós somos enriquecidos, não materialmente. Como que nós somos enriquecidos? Ele qualifica no verso 5: em toda palavra e em todo conhecimento. Ou seja, para existir maturidade em nossas vidas, em nossa igreja, a gente precisa de graça de Deus e a gente precisa de riqueza. Riqueza em quê? Em palavra de Deus e em conhecimento de Deus. Capítulo 5 até o 10. Imoralidade sexual, não saber o que um solteiro faz, o que um casado faz, não saber se pode ou não comer carne que o cara do açougue matou lá e ofereceu a Deus. Tudo isso é falta de conhecimento genuíno. Ele vai dizer no Hebreus 8:18, que a gente vai ver daqui a alguns meses: olha, vocês se acham que têm conhecimento, mas esse conhecimento está inchando vocês ainda não sabem como tem que saber, que é um saber que leva ao amor e ao serviço e à humildade. Vocês não sabem de nada ainda. E Paulo ele está dizendo: olha, vocês são enriquecidos. Então por que vocês estão vivendo dessa forma? Vocês precisam se enriquecer cada vez mais. Enriquecidos na palavra e em todo conhecimento. Verso 6: porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vós. Paulo fundou essa igreja. Ele prega o evangelho em Corinto, lá em Atos 18, e ele vê Deus chamando pecadores à igreja. Ele institui a igreja. Ele passa ali, se não me engano, 18 meses, 1 ano e meio, instruindo aquela igreja. Ele confirma que eles são a igreja de Cristo. Mas quando ele dá as costas para a igreja ainda é muito imatura e ela precisa de um crescimento. Ela precisa confirmar o testemunho de Cristo cada vez mais na vida dela. Verso 7: de modo que não vos falta nenhum dom, enquanto aguardais a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele trata dos dons, capítulo 12 ao 14. E ele fala que Deus vai nos confirmar até a vinda de Cristo. Capítulo 15 fala desse momento final da ressurreição dos mortos. Mas vejam, não vos falta nenhum dom, mas os dons não estavam operando como eles deveriam operar, porque faltava eles entenderem o dom principal, que é o dom do amor. 1 Coríntios 13. Vejam, irmãos, tudo que nós somos e temos é dom de Deus para nós. Paulo pergunta: o que você tem que você não recebeu? Ou seja, tudo que você tem é dom, é graça, é um presente de Deus para você. Agora, o presente maior é Cristo, e portanto a nossa vida é o amor. Sem essa centralidade do amor na igreja, não importa se você ressuscita mortos, cura enfermos, expulsa demônios, os dons estão desregulados por causa da falta de amor. E reparem, um ponto que a gente precisa já colocar aqui, mas a gente vai tratar extensivamente no capítulo 12 ao 14, tá? Existe uma certa tolerância na igreja saudável. Nós podemos ter metade da igreja crendo que os dons extraordinários, na maioria deles, cessaram, que é chamado de cessacionismo, e a outra metade pode ser continuista, os dons continuam. Aí a gente pode, num continuismo saudável, moderado, e num cessacionismo saudável e moderado, nós temos comunhão, e isso não afeta a nossa comunhão. Ela só afetaria se, por exemplo, você for alguém da tradição carismática e ter um entendimento diferente dos dons e querer exercer esses dons de forma que uma igreja local não entende. Aí você precisaria procurar uma igreja diferente. Mas em meio à maturidade e à moderação, nós podemos ter essa diversidade. Nós temos.
Como o Paul Washer fala, né, a gente tem animal de tudo quanto é tipo na nossa igreja. Continuistas e sensacionistas, né? Mas irmãos, eu creio na continuidade dos dons. Eu vou pregar nessa perspectiva, com muito amor a quem discorda. E o primeiro fundamento para isso é o verso 7. De modo que não vos falta nenhum dom, enquanto aguardais a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa revelação aqui é a revelação final quando Cristo voltar. Então Cristo, Ele dá dons para a igreja, seja naturais ou sobrenaturais, para nós nos edificarmos no amor, enquanto nós aguardamos a manifestação final de Cristo. Então eu ainda estou aguardando a manifestação de Cristo, e eu, enquanto cristão, preciso dos dons da igreja para nós nos servirmos mutuamente. E quando a gente fala de dom, a gente está falando de serviço, a gente está falando de hospitalidade, a gente está falando de amor, a gente está falando de você vir aqui no sábado à tarde para lavar os banheiros da igreja, a gente está falando de você orar pelo seu irmão, mandar uma mensagem para o seu irmão, chamar o seu irmão para vir à sua casa, comer um almoço e compartilhar um versículo da Bíblia. Tudo isso é dom de Deus para nós. E quer você acredite que os dons extraordinários cessaram ou não, isso não importa. Nós temos presentes de Deus, e isso é uma das coisas que edifica a igreja e leva a igreja à maturidade. Os coríntios estavam bagunçando o coreto aqui dos dons. Paulo diz: vocês são imaturos em relação aos dons, não façam assim, não façam assado. E ele vai dizer: enquanto nós aguardamos a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo isso é graça. Dom é uma outra palavra para graça. A gente precisa da graça de Deus. Então Deus nos chama à santidade. Deus concede aquilo que Ele exige, Ele concede a sua graça a nós, em todo o enriquecimento em conhecimento e sabedoria, nos dons que Deus dá para a igreja, e Ele confirma o testemunho por graça. Último lugar, verso 8 e 9. Nós temos a fidelidade de Deus. Ele diz assim: Ele também vos firmará até o fim. Ele também vos firmará até o fim, para seres irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, por quem fosse chamados para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo. Por que que Deus nos chama e por que que Deus é gracioso? Porque Ele é fiel, Ele é confiável, Ele é a própria verdade. Portanto, quem vai fazer você crescer e perseverar até o fim é a fidelidade de Deus, não é você. Não é o seu conhecimento, a sua obediência, as suas obras, nem mesmo a sua fé. O que vai te manter até o fim é a fidelidade soberana, graciosa e vocativa. Ela nos chama de Deus. Deus é fiel e Ele vos firmará. Se vocês são verdadeiros cristãos, Corinto, se vocês são verdadeira igreja, Deus vos firmará até o fim. Até o último suspiro, Deus é fiel para te manter a sua fé. A salvação, portanto, é do começo ao fim uma obra da fidelidade de Deus, que sustenta a nossa fidelidade, que causa a nossa fidelidade, a nossa santidade, maturidade e assim por diante. Fiel é Deus, que chamou para a comunhão do seu Filho, para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo. Então a única forma de a igreja crescer em maturidade é se Deus chamar ela. Se Deus não chamar, não adianta. Você pode fazer o ajuntamento religioso que você quiser, não é de Deus. Se Deus não chama, ela vem da graça de Deus, é um favor imerecido. Não é, não, a gente vai se juntar aqui, Deus é obrigado a fazer as coisas. Não, é graça. E Deus é fiel para nos chamar, nos dar a sua graça e nos perseverar até o fim. Eu gostaria de concluir com 3 aplicações práticas. Cada um desses pontos a gente vai retomar de forma mais abreviada como isso se traduz na prática. Primeiro ponto, vejam o verso 2 de novo. O que Paulo diz?
com todos os que estão em todo lugar, invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Como a gente é bem pobre de Bíblia, isso aqui é uma alusão ao Antigo Testamento. Malaquias, essa é a única passagem que eu vou para vocês abrirem. Abram lá em Malaquias, o último livro do Antigo Testamento na ordem da nossa Bíblia. Eu falo na ordem porque o último livro de fato é o livro de Crônicas, mas Malaquias está na ordem. Malaquias capítulo 1. Todos acharam? Verso 11. Malaquias 1:11, Deus diz assim: mas o meu nome é grande entre as nações, do Oriente ao Ocidente, e em todo lugar, olha essa expressão, todo lugar, oferecem ao meu nome incenso e uma oferta pura, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Qual é o contexto aqui de Malaquias? O povo de Deus, Israel, os judeus, ao voltarem do exílio babilônico, ainda estavam vivendo em infidelidade a Deus. E em Jerusalém, que era o local que Deus escolheu para ser adorado, para ser cultuado, para que ofereçam sacrifícios a Deus, estava corrompida. Os líderes estavam corrompidos, os sacerdotes estavam corrompidos. E no Antigo Testamento a gente tem esse movimento de periferia para o centro. Jerusalém era para ser luz para o mundo todo, e todas as nações eram para vir até Jerusalém para saber o testemunho e a palavra e a lei de Deus. Isso alcança o seu máximo em Salomão. Salomão, ele estabelece paz no começo do reinado com sabedoria de Deus. Ele expande maximamente o território de Israel. E aí as pessoas estavam começando a vir até Jerusalém para ouvir a sabedoria de Salomão, ao apontar para a lei de Deus. A rainha de Sabá veio lá de longe do Oriente para ouvir Salomão falar. Salomão peca, porque ele não é o Messias, ele cai. O que Deus está falando aqui? Olha, vocês ainda não são minhas testemunhas, vocês ainda estão em pecado. Jerusalém, que é o local concentrado da antiga aliança para a minha adoração, está corrompida, está poluída, espiritualmente falando. E Deus fala: olha, eu estou profetizando através de Malaquias que vai haver um tempo em que não vai ser mais em Jerusalém que eu seria adorado, mas em todo lugar. Em todo lugar. Vai ser um movimento agora do centro para fora. De Jerusalém vai sair a lei, os apóstolos começam a pregar e a igreja começa a tomar o mundo. E agora Jerusalém, o templo, somos nós. E quando Deus diz: meu nome é grande entre as nações, uma outra tradução é: meu nome é grande entre os gentios, meu nome é grande entre os pagãos. Se Israel, Jerusalém, abandona Deus, não tem problema. Deus junta agora toda a multidão de toda a tribo, língua, povo e nação para ser o novo Israel. E agora o nome de Deus é adorado em todo lugar. Qual que é a implicação disso? Não existe um lugar na sua vida, dentro ou fora, que não é um sacrifício de culto a Deus. Isso é santidade. Isso é ser chamado para ser santo. Quando a gente coloca 1 Coríntios 1:2, chamado para ser santo, com todo mundo que em todo lugar invoca o nome do Senhor, à luz do seu fundamento, que é Malaquias 1:11, a gente tem um vislumbre a mais do que a santidade. Não é apenas seguir regrinhas quando alguém está vendo, é ser um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus em todo lugar. Portanto, na sua vida como santo, não existe a igreja é um lugar santo, o trabalho é um lugar profano. Então na igreja eu ajo de um jeito, no trabalho eu ajo de outro. Isso você está mostrando sempre um hipócrita. Você vai invocar o nome do Senhor, ou seja, você vai dizer para o mundo e do seu coração que Cristo é o seu Senhor em todo lugar. Dentro de você, pensamento, desejo, sentimento, plano, memória, corpo, olhar, fala. Fora de você, na igreja, na sua família, no seu quarto, no seu banheiro, no seu trabalho, invoque o nome do Senhor.
Invoque a Jesus como seu Senhor. E se Ele é o seu Senhor e você está invocando de verdade isso, você está submisso à vontade de Deus. E tudo que você faz, quer seja ouvir um sermão e cantar louvores e orar a Deus no culto público, que é o ápice do seu culto a Deus, quer seja dar um copo de água para alguém, digitar um número lá no seu trabalho, fazer alguma cirurgia, defender algum caso na advocacia, qualquer profissão, sendo pai, sendo mãe, sendo marido, sendo filho, sendo esposa, você é chamado para ser santo e invocar o nome de Deus. Invoque o nome de Deus em todos os lugares. Segunda aplicação, do verso 4 ao 7, no verso 6 Paulo fala: porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês. A implicação de peso disso é: busquem confirmar cada vez mais esse testemunho de Cristo. Não é uma coisa que é estática. Uma vez a igreja testemunhou que é cristã, ela sempre vai ser cristã. Não, a igreja precisa perseverar nessa confirmação de testemunho de Cristo. Isso que significa crescer em maturidade. Pedro diz na sua segunda carta, capítulo 1, a partir do verso 5: irmãos, juntem todo o esforço de vocês. Ele vai fazer uma escadinha da nossa fé. Ele diz: olha, acrescentem a fé de vocês, o conhecimento vocês acrescentam a piedade vocês acrescentam a perseverança a paciência a fraternidade, a fraternidade o amor. É uma crescente a vida cristã, porque ele vai falar assim: olha, fazendo isso com toda a força de vocês estarão confirmando o seu chamado e eleição. Então repare, por um lado, Deus é que vai nos perseverar até o fim, mas Deus nos transforma, nos dá todas as coisas que levam a vida e piedade. Então o que a gente tem que fazer? Ficar balançando numa rede e esperar a morte? Não. Pedro diz: juntem todas as suas forças para confirmar a obra de Deus nas suas vidas. A soberania de Deus nos leva à máxima responsabilidade. A obra da graça de Deus nos transforma a crescermos em santidade real, nunca o oposto. Se você acha que Deus é soberano e você não tem que fazer nada, você está absolutamente errado. A soberania graciosa de Deus te transforma para você lutar e confirmar o testemunho de Cristo até o fim. Você pode ter a confissão de fé mais maravilhosa do mundo, mais piedosa. Você pode ser o cara que mais conhece a Bíblia no mundo. Você foi lá 60 anos nessa constante. No último ano da sua vida, você cai num pecado desenfreado, você nega as doutrinas de Cristo e você morre nesse estado. Foram 60 anos de falsa religiosidade. Até o fim. Até quando você perceber que vai te faltar o fôlego e você está fechando o olho, seu coração está parando de bater, você vai estar lutando para confirmar o testemunho de Cristo na sua vida. E ao mesmo tempo você está descansado, porque isso é obra de Deus. E a gente vive com esse paradoxo. Terceiro e último lugar. Terceira e última aplicação para nós. Considerem a fidelidade de Deus, que é a última parte, verso 8 e 9. No que Deus é fiel? Três coisas bem rápidas. Vou citar bem rápido os versículos aqui. A canção que a gente cantou no começo do culto, ela diz, né? Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Eu mudei, muita gente muda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Por quê? Deus é fiel a três coisas na Bíblia. Deuteronômio capítulo 7, versículo 9. Deus é fiel à sua aliança. O texto diz: vocês saberão que Deus é fiel, porque Ele guarda a sua aliança, e a aliança que Deus faz, Ele mesmo sustenta. Segunda coisa que Deus é fiel, Salmo 145, 13. O Senhor é fiel em todas as suas palavras. Tudo que Deus fala, Ele confirma, porque Ele é fiel. Terceira e última coisa que Deus é fiel, Isaías 49, 7. O texto fala do Messias, que é o servo, que é o desprezado das nações, mas por ele ser desprezado, Deus fala: olha,
os povos vão te adorar, os reis vão te adorar, porque eu sou fiel. A quem Deus é fiel? Isaías 59, a Jesus. Então pronto, Ele não é fiel a você, por causa de você, centralizado em você. Ele é fiel à sua aliança que Deus faz com você. A nova aliança em Cristo Jesus, ela é inquebrável. Uma vez que você está na nova aliança, você não tem como sair. Ele é fiel à sua palavra. O que Deus fala, nenhum tio cai por terra, e está escrito aqui no texto bíblico. E de forma suprema, a sua aliança e a sua palavra apontam e revelam Jesus. Então Deus é fiel a Cristo, e isso nos basta. E graças a Deus por isso, porque se Ele for fiel a nós, a nossa mudança, ora Ele nos salva, ora Ele nos condena, ora a gente está obedecendo, ora a gente está pecando, e aí a fidelidade de Deus vai minguar e mudar conforme a nossa existência e obras. Mas não é assim. Deus é fiel a Cristo. Deus, Ele olha para a massa da plenitude da humanidade caída, que deveria ir para o inferno. Ele escolhe pessoas dentro dessa massa por pura graça, e Ele dá ao seu Filho Jesus. O que Jesus faz? 2000 anos atrás, Ele derrama seu sangue por nós, e dizendo: Pai, eu paguei pelo pecado de todos, do primeiro ao último eleito. E Deus olha para isso e diz: amém, eu aceito o seu sacrifício, e eu sou fiel a Ele. É por isso que Paulo fala: fiel é Deus que vai nos manter até o fim. Não é por causa de você, serzinho insignificante, é por causa da significância suprema do Cristo massivo que deu a sua vida por nós. O que você tem que fazer então? Simples: confia em Jesus. Lá está a fidelidade de Deus. Confia na palavra de Deus. Não confie em você mesmo. Não confie na sua santidade, na sua obediência. Isso é apenas resultado. Confie na fidelidade de Deus em Cristo Jesus. Quando você fala conforme o apóstolo Paulo, que a gente viu em Gálatas 2, eu creio que Cristo morreu por mim, imediatamente você é salvo, porque Deus é fiel a Cristo Jesus. E é isso que nos torna maduros e santos. Essa é a palavra de Deus e de Paulo para nós essa manhã. Vamos orar? Senhor, Tu és fiel, imutável, e é por isso que nós não somos destruídos, por causa de Cristo. Chame-nos à santidade, perdoe aqueles nossos lugares secretos, escuros e sujos que nós não invocamos pelo nome. Limpa-nos pela Sua palavra e pelo Seu Espírito, em nome de Jesus.